Eu quero falar um pouco sobre competência, que versa aqui o assunto caça, e foi proibida a caça em São Paulo por meio de uma norma estadual. E aqui, esse assunto chegou ao STF, e a gente tem que lembrar o seguinte aqui: isso aqui começou o assunto por conta da caça de javali. Então, vamos imaginar aqui. Tinham muitos javalis aqui, diversos javalis, e por conta de não ter uma lei aqui especificando a questão da caça, simplesmente virou a farra da caça do javali. Então, foi necessário o quê? Limite, estabelecimento de limites. E com esse estabelecimento de limites, é necessário ver quem é o responsável por estabelecer limites, porque senão haveria aqui uma inconstitucionalidade formal. Então, até para estabelecer limites, é necessário ver, por meio da Constituição, quem é o responsável por estabelecer esses limites. Então, quando a gente fala aqui dessa questão de caça, fauna, a gente sempre encontra a questão que versa sobre assuntos ambientalistas, sobre assuntos aqui do direito ambiental. E quando a gente fala sobre normas ambientais, temos que ficar muito atento ao que? A própria realidade da fauna. Então, quanto mais essa fauna aqui ela está ficando cada vez mais degradada, mais essas normas elas vão ser mais rígidas. Então, um ponto importante é que esse assunto, muitas vezes, ele é um assunto complicado, porque quando a gente fala em fauna, flora, ambiente, também tem a questão de interesses financeiros aqui. Então, a gente tem que falar em uma sustentabilidade. Não tem como aqui a gente ver o assunto só para um âmbito. Mas também, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que ver a realidade local do nosso meio ambiente. E a questão financeira aqui é que essa caça, ela gera aqui uma arrecadação. Então, o Estado, ele arrecada por meio de taxas de licenciamento. Então, quando uma pessoa que ela quer fazer a caça como esporte, por exemplo, ela tem que fazer o pagamento de uma taxa de licenciamento. Inclusive, a questão que versa sobre o porte dessa arma, tudo isso gera o quê? Taxa para o Estado. Então, pelo seu poder de polícia. Então, o Estado precisa o quê? Admitir esse tipo de coisa, e isso gera uma taxa. Mas também, aqui, quando a gente tem um programa de conservação, e principalmente nos locais em que essas espécies de animais estão ameaçadas, a gente também tem um poder de polícia em uma arrecadação, por meio do sancionamento, por meio das multas. Então, não é só taxa de licenciamento. A gente tem que lembrar que quando a norma vem aqui e proíbe, e os indivíduos não respeitam essas normas, o que isso gera? Também gera aqui uma arrecadação para o Estado, no sentido aqui das multas. Então, essas multas, elas são aqui espécies de tributos aqui que devem ser arrecadados pelo Estado. E aí, essas multas são mais pesadas, principalmente quando a questão
aqui está em locais de proteção dessas espécies. E aí a gente tem o poder de polícia e no momento de aplicação dessas sanções temos essas multas. Então, esses animais da fauna, eles são o quê? Eles são muito atrativos. Agora eu entro na questão aqui de falar o porquê que essas normas elas devem existir, principalmente regulamentando não só no âmbito nacional, que a União regulamenta pela Lei 5.197 de 67, mas também essa regulamentação ela deve ser especificada aqui no âmbito do Estado. E por que isso? Porque esses animais da fauna, eles são financeiramente muito atrativos. Então, eles são muito atrativos na questão financeira, principalmente quando esses animais vão ficando aqui mais raros. Então, quanto mais raro o animal, mais é o interesse financeiro nesse animal. E isso não é que somente no Brasil. Então, isso ultrapassa as fronteiras do Brasil. Então, inclusive para preservação da soberania do Brasil aqui, é necessário que um controle, porque há muitas encomendas para a caça desses animais, animais raros, inclusive aqui no Brasil, que vêm do exterior. Então, aqui é necessário uma atenção, principalmente no âmbito legislativo, porque do âmbito legislativo, do poder de legislar, do poder de polícia de legislar desse ente estadual, é que vai vir o outro poder, que é o poder de sancionar. Então, para sancionar, nós precisamos de leis. Então, esses animais da fauna raros e atrativos financeiramente. Outro ponto é lembrar a questão da caça para o controle desses animais. Então, com o aumento da espécie, é liberado que a caça, mas temos que questionar o seguinte, a questão do controle da espécie. Com o aumento da espécie, o poder público libera a caça, mas temos que questionar se essa liberação da caça, que muitas vezes tem inúmeros interesses por trás, será que é a partir da liberação dessa caça que a gente consegue o controle da espécie? E aí a gente tem que saber aqui qual que é o melhor método, né? Mas aqui, quando é necessário esse controle da espécie, o poder público libera a caça. E outro fim também é o fim científico. Então, aqui, nessa questão da dimensão científica, isso aqui está excepcionando a regra, né? Científico. Aí a questão cientificista, muitas vezes ela é vista só pelo âmbito do racionalismo, né? E aí a gente precisa ver também pelas questões valorativas e principiológicas, se essas práticas científicas, qual que é a dimensão de sofrimento que está gerando a esses animais. Mas essa é uma exceção também que vem sendo admitida aqui pela lei e pelos nossos tribunais. E vemos que esses argumentos aqui de proteção, eles fazem parte daquilo que a gente, quando a gente fala em proteção, e a gente lembra aqui do âmbito legislativo, essa proteção faz parte de uma frente ambientalista, que vem trazer os argumentos favoráveis à proteção ambiental. De todo modo, aqui, o que o STF julgou? O STF julgou a constitucionalidade da proibição da caça
o STF julgou a constitucionalidade da proibição de caça por norma estadual, visto que a norma estadual pode complementar a norma da União. Então, quando a gente vê a questão de complementação, a gente lembra de quê? De qual competência? É a competência exclusiva da União? Não, é a competência concorrente. Então, para legislar sobre as questões que versam sobre o assunto caça, quem tem a competência para legislar é a própria União, mas é possível que se essa norma já foi feita pela União, ela seja complementada no âmbito regional, no âmbito estadual. Então, há aqui uma norma de interesse nacional, mas pela questão dos entes federativos, a gente não pode esquecer que a realidade regional é vista por meio do Estado. Então, o Estado é que tem a função de complementar, se essa norma da União já existe, complementar essa norma. Se essa norma não existe, a norma estadual é válida, mas no caso da União criar essa norma de forma geral, essa norma estadual será suspensa. Então, aqui, se essa norma, como é o caso que já existe, que é a Lei 5.197 de 67, essa norma já existe. Então, cabe ao Estado, de forma que complementar, fazer a norma estadual de acordo com as necessidades estaduais. Então, aqui, se virou a farra do javali, então é necessário que uma limitação. Então, se o município, o Estado viu que aqui o meio ambiente está prejudicado, ele pode fazer que uma norma que versa sobre caça visando uma limitação, sim, é possível. Uma limitação até no sentido de proibição, como foi feita dessa caça, é possível. É possível, por quê? Porque há uma norma que anui que está no âmbito da União e é possível que o Estado aqui restrinja para uma maior proteção do meio ambiente. Então, ela está o quê? Complementando uma norma da União que já existe. Então, é absolutamente possível. E isso não afronta a competência legislativa da União. Então, é possível por quê? Porque é uma competência o quê? Concorrente. O momento em que o dispositivo da Constituição Estadual, ele proíbe a caça em seu território. Então, se perguntar se é possível a proibição dessa caça no âmbito estadual. Isso não ofende o regramento presente no âmbito do ente da União. Então, vamos ler aqui para entender um pouco mais. Deputados aprovam proibição de caça no estado de São Paulo. Um projeto de lei aprovado na Assembleia de São Paulo, na terça-feira, 22/5, proíbe, em definitivo, todas as modalidades de caça de animais silvestres, exóticos ou domésticos, independentemente da finalidade, no estado de São Paulo. Para o deputado Roberto Trípoli, do PV, autor da iniciativa, uma das motivações é a caça de javalis. Estamos no século XXI e a população quer dar um basta nisso. Não é diversão você matar um ser vivo. Esses animais têm sido perseguidos aqui e mortos de forma cruel no interior do estado, diz o deputado. Pela proposta, quem for flagrado caçando terá que pagar multa de cerca de R$ 4.000.
No caso de um animal estar em área protegida ou ameaçada de extinção, este valor pode ser triplicado. A atual legislação ambiental brasileira abre exceções onde a caça é permitida, como no caso da caça de subsistência, de proteção às lavouras, ou ainda quando a espécie animal é considerada nociva. Então, é aqui excepcionado aquilo que eu tinha falado, mas se cair de forma que a caça é proibida e que isso não ofende a questão da competência no âmbito da União, é verdadeiro. Mas aqui é possível excepcionar. Primeiro temos a regra, mas é possível excepcionar. A atual legislação ambiental brasileira abre exceções onde a caça é permitida, como o caso da caça de subsistência, de proteção às lavouras ou ainda quando a espécie animal é considerada nociva. Então, aqui há essas exceções, inclusive no âmbito aqui de controle de espécie e também no âmbito científico, mas tudo isso deve ser o quê? Pensado em um âmbito ecológico e também questionado. E aí a gente entra aqui na questão da Constituição. É importante a leitura aqui do artigo 23 da Constituição, que fala sobre competência comum, mas esse não é o artigo mais importante. O artigo mais importante é o artigo 24, porque nesse artigo ele fala que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Então, aqui tem aqui expressamente a questão da caça, que é legislado de forma que concorrente, e quando a gente fala em concorrente, a gente lembra não de todos os entes federativos, mas a gente lembra da União, dos estados e do Distrito Federal. Então, todos eles podem legislar de forma a complementar se uma norma já existe no âmbito da União. E isso cabe não só à matéria de caça, mas também florestas, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais e proteção do meio ambiente e controle da poluição. Então, é isso.